pelo fim da violência contra a mulher. E olha só, a baixa autoestima é um dos maiores fatores de vulnerabilidade que podem colocar as mulheres no caminho de relacionamentos abusivos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a jornalista e escritora Juliana Valentim, ela que acaba de lançar uma coletânea de poesias com foco no resgate da autoestima. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Olá, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo, que está nas redes sociais, está na internet. Que alegria estar aqui falando sobre esse assunto tão importante para a gente começar aí o nosso mês de agosto, nesse começo de semana também. Vamos que a gente tem muita coisa para falar. Isso aí, Juliana, muito obrigada pelo contato com a gente aqui. Quem também vai participar aqui deste bate-papo é a Lívia Bailão, nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Lívia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jéssica, tudo ótimo. Um abraço para você que está aí no estúdio, juntamente com toda a equipe do Tom Maior e do Sistema Sagres, para a Juliana, que está aqui conosco e quero deixar um beijo de ótimo mês, ótima semana para os ouvintes, telespectadores e internautas do Sistema Sagres. Juliana, para começar então aqui o nosso bate-papo de hoje, né, queria que você contasse, antes da gente falar um pouquinho mais sobre autoestima, né, e também sobre o Agosto Lilás, um respeito um pouco mais sobre a sua coletânea, né, e como que surgiu essa ideia de criar, né, esse conteúdo com poesias, né, focada no resgate da autoestima da mulher. Bom, vamos lá. O Palavras que Dançam ao Redor do Sol, ele é o meu quarto livro publicado e ele é uma coletânea de 365 poemas, então, um para cada dia do ano, né? Selecionados a partir das redes sociais. Então, isso é uma coisa muito legal de se falar, porque a curadoria desse livro, ele é a curadoria das pessoas, né? Eu tenho um perfil literário que se chama Palavras que Dançam, na internet, cresceu bastante, tem muita coisa bacana acontecendo lá. E esses poemas eles foram sendo publicados ao longo dos 2, 3 últimos anos, aí, muito dentro dessa fase, né, pandemia. E os poemas mais curtidos, compartilhados, pedidos, vieram para o livro, né, que é essa coletânea aí. Acho que a gente tem precisado cada vez mais de poesia, de arte de uma forma geral, e eu quis com esse livro trazer realmente uma pitadinha de poesia para cada dia, né? Acho que em cada dia a gente tem aí a poesia escondida e esse livro tem essa intenção, né, de trazer luz à poesia que está no nosso dia a dia. Jéssica, quero perguntar aqui para a Juliana, aí já entrando no segundo momento, né, que a Jéssica disse, sobre a temática, né, Juliana, o que te mobilizou, de onde surgiu a ideia de olhar para a mulher sobre essa ótica, ou, enfim, né, o que calou aí dentro de você para trazer esse tema nesse seu quarto livro? Olha, eu acho que esse é um tema que a gente vive diariamente, né? Nós, mulheres, vivemos isso diariamente, vivemos essa violência diariamente, e na literatura não é diferente, né? Quando a gente olha, por exemplo, para trás, para a nossa cena literária, a gente vê que a gente tem muito mais livros publicados por homens do que por mulheres, né? A gente tem, por exemplo, uma situação em que há pouco tempo, né? Pouco tempo atrás, a gente tinha mulheres que escreviam suas obras e publicavam com pseudônimos masculinos. Olha só que violência, né? A gente sai da violência física apenas, né, para falar de uma violência intelectual, né? Então, a gente tem, às vezes, mulheres que escrevem obras belíssimas e ainda se sentem mais confortáveis publicando sob pseudônimos masculinos, né? Então, eu acho que como é que a gente quebra isso? Como é que a gente quebra esse ciclo? Falando sobre isso. Fazendo poesia para mulheres, poesias feitas por mulheres, consumindo livros escritos por mulheres, né? Então, acho que nós, de uma forma geral, e os leitores que estão aí, também podem nos ajudar nessa caminhada, que é elevar a autoestima da mulher em diversos aspectos, e aí eu trago mais especificamente esse aspecto da escrita, né? A gente tem uma cena literária feminina belíssima no nosso país, né? E quando a gente olha para trás, a gente vê essa cena, esse apagamento,
digamos assim, né? Então, acho que isso está mudando, a gente tem falado mais sobre isso. E aí, por viver isso no meu dia a dia, eu tive essa vontade de trazer, né? O livro ele não fala apenas sobre isso, mas ele traz, sim, uma pegada feminina muito forte. E Juliana, falando um pouco mais sobre a questão da autoestima também, né? Como que você avalia essa relação da baixa autoestima com a situação também de violência contra as mulheres? Eu acho que está absolutamente interligado, né? A gente é criada, a gente vem de uma criação em que somos caladas, né? Somos apagadas, somos levadas a acreditar que valemos menos, que a nossa obra vale menos, que a nossa produção vale menos. A gente tem no mercado de trabalho isso escancarado, né? Então, temos mulheres e homens exercendo exatamente as mesmas funções, a mulher recebendo menos. Então, a gente vem historicamente, somos levadas a crer historicamente que valemos menos, né? E isso tem tudo a ver com a violência, né? Isso faz com que, em muitos momentos, a violência apareça, que a gente até acredite que isso seja natural, porque somos acostumadas assim, a gente cresce ouvindo isso, né? Então, acho que a autoestima, ela tem assim, uma ligação absoluta, né? Quanto mais autoestima temos, mais sabemos o nosso papel, mais sabemos o nosso lugar, mais sabemos, enxergamos a violência, mais temos coragem de denunciar, de colocar para fora, né? Então, acho que a autoestima tem muito a ver com isso, sim. Você fala do aspecto tanto objetivo quanto denunciar, né, e os abusos de toda ordem, quanto esse aspecto subjetivo de se expressar, de colocar para fora aquilo que vai no seu mundo interior. É isso, Luciana? Juliana, perdão. Exatamente, acho que são duas coisas aí que caminham muito juntas, né? A gente ter a coragem de se colocar, de se posicionar e ter a certeza de que a nossa posição será ouvida, né? Porque a gente tem aí, fala-se muito, por exemplo, na síndrome da impostora, que é algo que atinge muito as mulheres, né? Que é você não se sentir capaz, você sentir que em algum momento as pessoas vão te descobrir, vão descobrir que você é uma farsa, né? E isso vem com a gente. Né? Então, essa coragem de se expressar e ter a certeza de que a sua voz é válida, ela tem muito a ver com também a coragem de eventualmente denunciar. Porque quando a gente denuncia, a gente também precisa ter a certeza de que a nossa voz será ouvida. Então, a gente tem inúmeras ocasiões em que as mulheres não denunciam em muitos aspectos por achar que a voz delas não será ouvida. Né? Então, acho que assim, as coisas elas caminham realmente muito juntas. Juliana, como trabalhar também nessa questão da autoestima das mulheres, né? O que mais afeta, o que mais faz hoje em dia, na sua avaliação, a mulher perder a autoestima também? É isso, eu acho que, né, como eu vinha falando, eu acho que a gente vem aí de uma história, né? Se a gente vai olhar para mães, avós e pessoas que vieram antes, a gente carrega um pouco isso, né? E aí, falando um pouco da arte, eu acho que a arte ela tem esse poder de empoderar, né? A arte, ela nos salva muitas vezes, né? Quando a gente lê um bom livro, a gente escuta uma boa música, a gente assiste um bom filme, isso faz com que em muitos momentos a gente não se sinta tão só, né? A arte é uma companhia, a arte é uma validação, né? Às vezes você lê um livro que tem uma temática eventualmente parecida com aquilo que você está vivendo, você se sente mais empoderado, você não se sente sozinho, não se sente sozinha, né, no caso. Então, eu acho que a arte tem muito a contribuir, né, falando especificamente da literatura, a poesia, bom, os romances, as novelas, isso tudo está aí para contribuir, né, para o nosso coletivo. Acho que cada vez mais a gente tem que falar desse coletivo. Não estamos só, não estamos só. Né? Então, acho que a gente se unir enquanto mulheres, enquanto voz, é uma coisa muito importante. Juliana, eu queria te perguntar
aqui no release, né, nos comentários sobre o seu livro, que reúne textos inspiradores sobre a dor, o amor, solidão e relacionamentos, né? É possível se relacionar sem dor? Qual que é a sua opinião? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que buscar esse relacionamento mais leve, né? Acho que a gente já tem tanta coisa aí na vida, são tantas preocupações, os trabalhos, são os filhos, a gente tem tanta coisa, né? Que a gente buscar um parceiro, uma parceira que nos coloque para cima, eu acho que isso é a grande questão, né? A gente tem alguém que vá nos, como eu costumo dizer, tenho até uma poesia que fala sobre isso, alguém que nos incentive o voo, alguém que voe com a gente e que incentive que a gente voe, né? Então, acho que sim, que a gente pode sim, deve, inclusive, buscar relacionamentos leves, né? Porque a vida já tem peso demais. Ok. Isso, muito obrigada aqui pela conversa, pela sua participação com a gente aqui no Tom Maior. Bom trabalho aí para você, até uma próxima. Muitíssimo obrigada. Espero vocês lá no Palavras que Dançam. Conversamos aqui no Tom Maior com a Juliana Valentim, jornalista e escritora, falando aqui a respeito da coletânea, né, de poemas e poesias com foco no resgate da autoestima das mulheres em celebração, né, nesse mês, Agosto Lilás, de combate também à conscientização a respeito da violência contra a mulher. A íntegra desta entrevista você confere acessando o sagresonline.com.br. Agora aqui no Tom Maior, nós seguimos para o nosso momento de reflexão, troca de ideias, chegando o quadro Alma em Cura. Alma em Cura é com a Lívia Bailão, que continua com a gente aqui no Tom Maior. Lívia, qual a mensagem que você preparou, a nossa reflexão de hoje aqui no Tom Maior? O pessoal vai achar que é pegadinha, né, Jéssica? Porque eu escolho selecionar a frase sem saber do conteúdo da entrevista, mas se eu tivesse escolhido, não tinha sido tão pertinente se eu soubesse antes, né? Vou pedir o Felipe para colocar aí na tela para nós, Felipe. É uma frase do Instagram lá da Luísa Coleman, né? Ela tem um projeto chamado Tranquilo Amor, que fala justamente sobre relacionamentos saudáveis, né? Sobre o que é dependência emocional, relacionamentos abusivos, na esteira do que a Juliana nos trouxe pelo viés da arte e da poesia. Então, Jéssica, se você puder ler aí para nós, por favor. Claro, Lívia, só uma coincidência, viu, que eu também, essa mensagem, né, da Luísa, esse fim de semana, eu ali olhando no Instagram, eu me deparei com o perfil dela no Instagram, né, que tem essas mensagens. Coincidência, você trouxe ela hoje aqui. Exatamente. A mensagem de hoje, né, para quem nos acompanha aí na Rádio Sagres 730, eu vou descrever aqui, é um fundo amarelado, né, um tom ali de bege com letras brancas, com a seguinte frase: o relacionamento pode acabar, mas a sua capacidade de amar e receber amor não. O fim de uma relação não é o fim do amor na sua vida. O relacionamento pode acabar, mas a sua capacidade de amar e receber amor não. O fim de uma relação não é o fim do amor na sua vida. A mensagem do perfil da Luísa Coleman. Pois é, hein, Lívia, que mensagem, tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né, sobre esse agosto lilás, sobre a autoestima da mulher também, né, relacionamentos abusivos também. Fica assim essa sensação, né, de que acontece, né, com muitos casais, com muitas pessoas. A gente tem essa tendência, eu acho, né, Lívia, não sei, você pode falar melhor, de colocar tanto peso, tanta expectativa no outro, né, como se ele fosse responsável pela sua felicidade. Quando, na verdade, aí a gente tem que se conhecer, se amar em primeiro lugar. E o próximo, né, o companheiro, ele é só um complemento, na verdade, né, Lívia? Exatamente. A gente não pode responsabilizar, né, Jéssica, as pessoas por uma parte que é só nossa, que diz respeito a nós conosco mesmos, né? Isso é um conteúdo tão profundo, é uma situação assim tão delicada, e cada um de nós tem um funcionamento, tem um jeito de se expressar e tem um lugar que é só dele, né? Só nosso. Então, quando isso, o relacionamento afetivo é o mais
é o mais evidente essa questão. Mas se a gente for olhar para o relacionamento, para as amizades, para uma relação profissional, assim, uma perda, né? Um desfazimento de uma relação profissional em que você é demitido ou que você se vê na contingência de ter que dispensar alguém. Mas olha só, se essa relação acabar, não significa que você não tenha capacidade de se relacionar, né? Então, é o que ela fala. O relacionamento pode acabar, mas sua capacidade de troca, de dar e receber amor, ela não acaba. Porque os términos, eles são impactantes, né? E o impacto vai ser tão maior quanto mais grudado e amalgamado aquele relacionamento eu estou. Quanto mais eu deposito nele um lugar de me salvar, quando eu perco a mim mesma. E aí tudo isso se mistura e se confunde, né? E a gente então se dilacera. Então, terminar relacionamentos realmente significa renovar ciclos, encerrar ciclos, não é algo fácil. A gente fala isso aqui, né, com certa frequência. Mas quanto mais saudável eu estou comigo mesma, mais eu encaro esses términos de uma forma madura, né, sem grudar lá fora. E quando eu digo grudar, é quando eu ponho naquele relacionamento, naquele fato, naquela situação, o poder de salvar a mim mesma. O que significa, Lívia? Mas salvar como? É esquisito? Não, é isso mesmo. É como se aquele relacionamento eu desse a ele o poder de me preencher e dar sentido à minha vida. Aí nós temos que tomar cuidado, né? Então, é com isso que a gente vai se apegando muito às relações e aí, quando as perde, nos perdemos a nós mesmos. Então, até aquela relação mais visceral, né, Jéssica, que é de mãe com filho, pai com filho, né? Se eu perco meu filho, eu fico no mundo. Se eu perco os meus pais, eu fico no mundo. Se eu perco meu marido, se eu perco minha esposa, se eu perco meu companheiro, eu fico no mundo. Não é que não é difícil, mas eu consigo administrar, eu sigo adiante, né? Eu crio os meus meios. Mas alguns de nós se dilacera num ponto, se deprime, o corpo físico definha junto, e aí não é por aí. A ideia aqui é que ela diz isso, o fim de uma relação não é o fim do amor na sua vida, né? Não é o fim da sua capacidade de ofertar ao mundo de servir à vida, né? De ofertar ao mundo o seu melhor. Então, muito cuidado. Pessoal, vamos dar às coisas o valor que elas têm, nos entregar ao máximo, né, para as nossas relações, nutrindo, sedimentando, né, nos posicionando perante o parceiro, né, não esperando dele além do que ele pode dar e nem ofertando além do que a gente pode dar numa relação de equilíbrio, sabendo que todo término é sim um desafio, término de qualquer ordem, porém a gente não perde a gente mesmo com os términos dos ciclos e das relações em nossas vidas. Essa é a ideia. E aí a gente vai na autoestima, né? Quanto mais você está se olhando, mais empoderado de você, da sua luz, da sua sombra, da sua inteireza, aí mais a gente tem condição, você, eu e todos nós, condição de lidar com esses términos. Confere, Jéssica? Conferidíssimo, Lívia. Muito obrigada pela mensagem. A reflexão de hoje aqui no Tom Maior e até amanhã. Um beijo para você e até amanhã. Tá aí a nossa mensagem de hoje aqui no quadro Alma em Cura.